Bem, meus queridos, vamos começar aí falando um pouco sobre indústria cultural e consumo. Vamos lá. Bem, meus queridos, dentro desse tema, e como eu gosto de fazer, estão os tópicos aí. Para a gente discutir, começar a entender ou debater algumas ideias. Eu vou falar de uma forma mais direta. Essas ideias vão estar na minha fala. Ela não tem muito uma ordem para aparecer, mas só para tentar destacar essas três primeiros tópicos. O quarto eu vou deixar ele para o final, porque a gente precisa destacar dele também. Certo? Então vamos lá. Quando a gente pensa sobre uma indústria cultural e consumo, a gente tem que começar a entender o que é essa indústria cultural. Eu ia começar falando sobre o que é o consumo. Acho que o consumo é uma forma fácil de ser entendido, né? Aquilo que você compra ou que você quer ter. Compra ou quer ter, vamos deixar aí esse querer entre aspas, muitas aspas, e vamos voltar lá para a indústria cultural. O que é a indústria, essa indústria cultural? É aquilo que faz determinados produtos ou ideias serem repartidos diante de uma sociedade ou de uma cultura. Nossa, já começou falando um monte de coisa e não entendi nada. Vamos tentar pensar de formas mais gerais e a gente vem tentando reduzir um pouco. Os filmes que vocês assistem. Filme, vídeos, séries são algo que tendem a ser introduzidos ou incorporados pela sociedade. Mas o assunto discutido, a abordagem que é feita ou como é feita, ela tem um objetivo muito claro. Se a gente pensa os grandes estúdios, ou o que nós consideramos como grandes estúdios hollywoodianos, a gente tem uma máxima, querendo ou não, por trás de quem faz o filme, de quem apresenta o filme, de ideias ou de concepções norte-americanas. E isso é vendido com esse valor. As mercadorias e esses produtos, eles deixam marcas para falar o seguinte: isso é melhor ou isso é o pior. E olha que eu estou dando exemplo, começando a dar o exemplo sobre a ótica do cinema. Se vocês lembrarem, não sei se vocês já viram, mas pelo menos já ouviram falar Rambo. Rambo é um personagem, né? Ele é militar dos exércitos dos Estados Unidos que praticamente vence uma guerra que o próprio Estados Unidos não conseguiu vencer, que é a Guerra do Vietnã. Mas nesse momento em que os Estados Unidos estava fragilizado, ele fez com que esse filme circulasse para mostrar o poder norte-americano. Se forem pensar os grandes heróis que nós estamos vivendo aí nessa máxima de DC e Marvel, a base deles, os personagens centrais, eles estão nos Estados Unidos. Se a gente for pegar a Marvel, as cores dos personagens principais, eles têm as cores das bandeiras dos Estados Unidos. Os heróis, eles sempre têm comportamentos como uma pessoa comum dos Estados Unidos. Vamos pegar o exemplo do famoso Clark Kent Super-Homem, o ser mais poderoso. Cada DC, mas isso não tem tanto problema. A questão aqui é falar das cores. O que ele é? É um cara que pode usar a cueca por cima da calça. Piadinha. Espero que vocês tenham rido. Mas que a cor dele é o quê? Azul e amarelo. Azul e amarelo não, azul e vermelho. Que são as cores dos Estados Unidos. Ele está onde? Nos Estados Unidos. O símbolo dele de bondade, de honestidade, ele quando se torna o Clark Kent, ele é um personagem dos Estados Unidos. De uma pessoa comum, que tem uma vida comum, que trabalha,
que tem uma proposta muito comum da vida dos Estados Unidos. Isso é você vender uma mercadoria, um produto com identidades que são culturais. E elas vêm com essa máxima sobre ela. Se a gente for pensar nessa estrutura dos produtos de bem-estar, a gente vai ver que várias marcas, a gente prefere várias marcas porque muitas vezes elas estão associadas a algum personagem, a algum evento ou a algum país. Isso marca como que esses produtos eles vendem não só o produto em si, mas uma forma de vida comum e relevante para esse produto. Tentar dar outro exemplo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar ou já passaram por isso, que quando faz 15 anos, quer ir para a Disney como grande centro, por que ela tem essa relação simbólica? A Disney nos Estados Unidos, porque ela está associada também com vários filmes e desenhos que a gente for ver a realidade por trás desses filmes e desses desenhos, ele traz características que são ocidentais. E aí, vocês sabem, a gente já discutiu um pouco sobre isso, sobre o papel das princesas. Quem que são essas princesas? Na grande maioria brancas, com uma ascensão e uma decadência, ou uma decadência e uma ascensão, mas em busca daquele final feliz, e uma mulher que é subjugada, uma mulher que fica à margem do homem. Isso é vendido também, essa ideia de quem é essa mulher, essa ideia de quem é um homem, essa mulher que tem que esperar, ela faz parte desses produtos e dessas mercadorias que são vendidas, que formam identidades culturais. Quando você vê um filme, esses livros, esses blockbusters, essas coisas mais diretas, não é quando você vai numa galeria de arte aí, só para vocês entenderem esse parênteses, e vê um quadro e tenta ver a representatividade por trás do quadro. Você quer comprar, você quer consumir essa ordem de produtos culturais por um prazer quase de ostentação daquilo. E aqui eu já vou ir para produtos. Um celular, um carro, ele vem um status e uma forma de apropriação sobre ele. Eu já dei esse exemplo para vocês e eu gosto muito deles. Muitas vezes a gente não fala aquele menino, aquela menina, assim assado. A gente fala aquele menino que tem um celular tal, que tem um tênis tal, que usa roupa tal. A mercadoria servindo de exemplo. Por quê? Porque é melhor, porque o produto é melhor. Na verdade, não. Porque existe um comércio de símbolos vinculados a essa ideia desse produto. E isso aconteceu na década de 10, na década de 20, na década de 30, quando você começa a exportação dos automóveis, na produção de larga escala e o automóvel com Fordismo. Eu espero que vocês já tenham visto isso lá na geografia ou na história. Mas esses produtos começam a entrar em larga escala e o carro começa a ser um produto que mostra o quê? O seu bem-estar. Você ser um americano, um norte-americano, significa o quê? Você tem um carro, você tem uma casa. Olha como é que essas ordens e essas identidades se formam. É lógico que, através desses produtos também, e dessas imagens, existe muita chacota vinculado. Você vê as grandes comédias, os besteróis que eu costumo falar de comédia, ele tem uma fala por trás dele muito forte, muito significante. É aquele que é excluído. Quem que é o excluído? Quem que é o deixado de lado? Quando vê os filmes do colegial, das universidades americanas, quem que são aqueles que estão em destaque? Então isso, mais uma vez, é legal para a gente tentar tecer esses argumentos e entender como que existe uma produção que ela é vinculada, ela é direcionada, ela tem um interesse muito importante. Talvez a palavra importante não seja, ela tem um objetivo claro.
Imaginem vocês, quando começou a... Eu espero que vocês tenham visto a saga Crepúsculo, né? Dos vampirinhos, lobisomem, aquela coisa toda. Não era algo que estava tão em destaque. Mas ele começou a fazer tanto sucesso que vários outros seriados, filmes, eles começaram a comprar essa ideia, porque era uma ideia que estava sendo distribuída de uma forma fácil enquanto consumo. Essa coisa romântica entre seres diferentes, que buscam uma certa humanidade, mas tá aí sua produção. Então nós temos muito disso, não adianta um filme muito mirabolante acontecer. A gente teve o exemplo nesse ano do Parasita ser indicado e ganhar, também vinculado a essa relação de uma mercadoria, de um produto. Nunca antes um filme que não seja do norte-americano ganhou. Por que ganha agora? Por que é um filme ocidental? É para mostrar o que? Essa interlocução entre as culturas. Porque aqui nós falamos, também por trás disso, desse papel de globalização. Que nós exportamos ideias e através dessas ideias nós exportamos algumas identidades culturais que são somadas a esses produtos. Hoje o K-pop, né? Ele faz muito sucesso não só pela música, ele vem com a música, ele vem com a roupa, ele vem com o gestual, ele traz a identidade. Você vê pessoas querendo pesquisar e procurar mais sobre o que é o Ocidente, o que é o Oriente, vocês me desculpem. Então os produtos eles vêm com máximas, eles não são vendidos única e exclusivamente sem ter marcas. Se a gente pensar no Brasil, quantas e quantas novelas lançam uma roupa, um brinco, um anel, um acessório qualquer, e ele passa a fazer sucesso de uma forma absurda. Porque está mostrando o quê? Que as pessoas compram não só o objeto em si, mas um personagem que está ali querendo ser mostrando a representação dele. A gente sempre vê nas novelas, e as máximas delas são isso, alguém que começa muito ruim e consegue seu objetivo. Isso é um produto também dos filmes e vídeos para tentar prender a pessoa. Se você vê um filme que todo mundo só dança, né, só full, né, fulminado, talvez você comece a olhar as coisas na sua volta e achar que só isso vai acontecer. Você vende através dessas ideias também vamos botar assim, uma esperança, um objetivo de achar que eu posso ser igual a essa pessoa. E aí por isso que você tem rádio, televisão, novela, jornal, com certas organizações de fala ou de ideias para provocar aquele que está assistindo ou lendo um certo ver do mundo. E afinal de contas ele está no mundo, ele está vendo isso. E aí eu termino com essa hegemonia que eu botei sublinhado para falar o seguinte, que independente de qualquer uma forma da produção, o papel hegemônico ele é muito presente. Você vai falar daquele que está no poder, na sua grande maioria. Você vai falar daquilo que está querendo ser discutido. Você pode entrar com temas extremamente difíceis e ele não ser colocado para ser discutido, para ser debatido. Hoje nós vemos que muito mais filmes com atores e atrizes negras nas novelas, nos seriados. Por que isso? Porque existe uma massa que também quer algo, ela quer consumir algo e ela tem que ser entretida. Então olhar muitas vezes esse cenário do que nos é apresentado, a gente tem que pensar também desse papel da hegemonia e um papel às vezes simbólico. Porque se a gente pensar no mundo globalizado e capitalista que a gente vive hoje, o que nós temos que fala quem nós somos enquanto seres hegemônicos? Aquele que tem dinheiro, aquele que consegue consumir. E por isso que às vezes ter um produto mais caro, ele gera uma certa ostentação com relação a todas essas provocações
que eu já fiz com vocês. Certo? É uma primeira introdução, é uma fala mais livre, mas que condiz com o que a gente está estudando. E na próxima aula eu vou discutir com vocês outras relações do consumo, sobre esse consumo também. Já adianto que a gente vai falar sobre o tempo livre consumo e distinção social pelo consumo. Então a gente vai ter essa relação do ser hoje, que vive nesse mundo globalizado, capitalista. Ele fala sobre esse consumo. A gente tem que entender como se estrutura esse consumo, que muitas vezes, por a gente já estar inserido nessa dinâmica social, a gente não percebe o quanto nós somos afetados por essa relação, por essas mercadorias, por esses produtos, por essas relações culturais. Certinho, meus queridos? Então, até a próxima.